Quer investir em fundos imobiliários sem gastar uma fortuna? Então vem comigo que eu vou te apresentar 3 opções de fundos imobiliários que são de boa qualidade e baratos. Oiê, eu sou a Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? 3 fundos imobiliários que são baratos e de boa qualidade. Para você analisar se um fundo imobiliário é de fato bom para ter na sua carteira, você tem que observar algumas variáveis, dentre elas o PVP, para saber se aquele ativo está no preço justo. Lembrando que quando está acima de 1, está acima do preço justo, quando está no preço justo, e quando está abaixo de 1, está abaixo do preço justo. Outra coisa é a questão da liquidez. Um bom ativo, ele tem que pelo menos ter R$1 milhão em liquidez diária. É o mínimo que se espera de um fundo imobiliário, de um ativo, de um investimento. Outra coisa é saber como é que está o dividend yield. O dividend yield fala sobre como que aquele ativo distribui os seus dividendos. Isso é muito importante de você saber, principalmente se você está investindo porque você quer ter uma renda passiva. Outra coisa que você tem que observar é como que acontecem esses pagamentos. Eles pagam um valor proporcional, eles pagam um valor justo, eles pagam todo mês, eles pagam cada 2 meses. Então, todas essas variáveis têm que ser observadas antes de decidir se um fundo imobiliário, se um investimento, se um ativo, ele é bom sim para sua carteira. Lembrando aqui que os fundos imobiliários que eu vou te mostrar, eles são de fato muito bons, mas eu não estou recomendando que você invista em nenhum deles. Aqui é apenas a minha opinião sobre esses fundos imobiliários, que alguns eu invisto, outros eu não invisto, mas ainda assim são fundos imobiliários muito bons. Fundos imobiliários é uma forma de você investir no ramo imobiliário de forma indireta, ou seja, sem que você precise de fato comprar um imóvel, porque ele sabe que comprar um imóvel, comprar um prédio é muito caro, principalmente para a grande maioria dos brasileiros. E também outra coisa, nós temos 4 tipos principais de fundos imobiliários, que são os fundos de papel, temos os fundos de tijolo, temos os fundos híbridos e temos também os fundos FOFs. Os fundos de tijolo são aqueles que investem em prédios físicos. Os fundos de papel são aqueles que investem em recebíveis imobiliários, como o CRI, como o LHs, como o LCIs. Os FOFs são aqueles que investem em outros fundos imobiliários e os fundos híbridos são aqueles que mesclam fundos de papel com fundos de tijolo. Agora vamos para minha tela que eu vou te apresentar essas 3 opções de fundos imobiliários que são muito bons e também são baratos. Mostrando agora aqui o primeiro fundo imobiliário que eu falei, que dentre os 3 que eu vou apresentar. O primeiro é o XPML11, que ele pertence a XP Malls Fundo. Ele está custando hoje R$ 102,76. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,65%. O PVP está de 0,88, ou seja, está abaixo do preço justo. A liquidez diária está de 13 milhões, então está com uma liquidez muito boa. Lembrando que eu falei que a liquidez pelo menos R$1 milhão, né? Então tá 13, então tá muito bom. E a variação nos últimos 12 meses foi de 2,06% para mais. O XPML11, ele é do tipo de tijolo e é do segmento de shopping centers. A volatilidade dele é de moderada para alta, porque a gente sabe que esse tipo de investimento em fundos imobiliários de tijolo podem sim ter uma grande volatilidade, porque depende de vários fatores econômicos, vários fatores do setor imobiliário, que sim tornam ele muito volátil. Aí nós temos que o tipo de investidor, né, as pessoas que conseguem investir nele com mais tranquilidade, são aquelas pessoas mais moderadas para arrojadas, as pessoas que têm um emocional mais forte na hora de investir. E os objetivos que a gente vai ter nesse fundo imobiliário, como na maioria deles, primeiro é a geração de renda para as pessoas que investem nele e depois que você também tenha uma proteção de patrimônio. É muito importante você proteger o seu patrimônio. Os riscos que o XPML tem primeiro, riscos econômicos, que são de taxa de juros e também com relação à inflação. Também temos os riscos setoriais, que são aqueles que envolvem o varejo, envolvem o consumo. Também tem a questão da concorrência com o mercado online, né? Porque a gente sabe que está crescendo muito. Então, quando a pessoa começa a comprar muito online, ela deixa de comprar um pouco do mercado físico, shopping centers, por exemplo. Então, é mais uma concorrência. Nós temos também os riscos operacionais no quesito, na vacância e na inadimplência. A gente sabe que se é de tijolo, tem que primeiro que tá com os prédios cheios, né? Tá com os prédios sendo alugados e depois essas pessoas que alugam, elas têm que pagar, porque se elas não estão pagando, esses prédios, eles não vão render o suficiente. Então, é mais um risco que você tem quando investe nos fundos imobiliários de tijolo, no caso, XPML11.
Outra coisa são os riscos externos, né? Aqueles riscos que, tipo uma crise sanitária, como a pandemia, né, que nós tivemos há pouco tempo atrás. É um risco que envolve toda a economia e os fundos imobiliários de tijolo também são atingidos. E, por fim, nós temos risco de gestão. Quando você investe nesse fundo, você tem que observar como que é a gestão dele. É um profissional? É uma gestão responsável? Tudo isso conta. Então, é muito importante esses critérios. O BTCI11, que ele pertence ao Fundo Imobiliário BTG Pactual Fundos de CRIs. Ele está custando hoje R$ 9,25. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 11,97%. O PVP está 0,93, ou seja, está abaixo do preço justo. A liquidez diária dele está de 1,63 milhões, ou seja, está acima de 1, então está muito boa. E a variação nos últimos 12 meses foi de 7,53% para mais. Aqui falando sobre o tipo dele, ele vai ser do tipo de papel e vai ser do segmento de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele vai ter uma volatilidade de baixa para moderada, né? Porque se ele investe em renda fixa, né, que geralmente os fundos imobiliários de papel investem em renda fixa, então a volatilidade dele se torna menor, porque é menos arriscado. Então a gente vai ter uma volatilidade ali que vai de baixa a moderada. Também as pessoas que conseguem investir nele, que geralmente tendem a investir nele, são as pessoas que são mais conservadoras ou moderadas. E nós vamos ter aqui como objetivo a geração de renda passiva e também a proteção de patrimônio. Como eu falei anteriormente, geralmente é o objetivo de um ativo, né? Independente de ser um fundo imobiliário ou qualquer outro tipo. É primeiro que a pessoa tenha renda e também que tenha um patrimônio protegido quando faz esse investimento. Os riscos que a gente vai ter quando investe num fundo imobiliário, como o BTCI11, risco de crédito, nós vamos também ter risco de taxa de juros, vamos ter os riscos de liquidez e também vamos ter risco de sistêmico. Por fim, vamos falar sobre o terceiro fundo imobiliário, que é o KNSC11. Ele pertence à empresa Kinea Securities, está custando hoje R$ 8,50. O dividend yield dele está de 11,60% nos últimos 12 meses. O PVP dele está de 0,97, ou seja, está abaixo do preço justo. A liquidez diária dele está de 5,81 milhões, então está muito boa, acima de 1 milhão já. E a variação dos últimos 12 meses foi de 8,63% para mais. Nós temos que, quando você trata desse fundo KNSC11, nós vamos ter que ele é do tipo de papel, ele é do segmento de CRIs também, assim como o anterior. As pessoas que investem nele geralmente são aquelas pessoas mais conservadoras ou moderadas, que a volatilidade dele é de baixa a moderada, também pelos mesmos motivos que eu já falei anteriormente no fundo imobiliário anterior. Nós vamos ter que o objetivo dele também, como dos outros dois, é a geração de renda passiva e também a proteção de patrimônio. Quando você fala sobre ele, os riscos que você vai ter são parecidos também com o fundo anterior, até porque eles são muito parecidos. Preço e o tipo, segmento, objetivo, enfim, o risco, logicamente, acaba sendo parecido, que é vamos ter risco de crédito, vamos ter risco de taxa de juros, risco de mercado, risco de liquidez e risco sistêmico. Só mostrando um detalhe que eu mostrei para vocês aqui, falei que eram 3 fundos imobiliários baratos, tá? E pode ser que surja uma dúvida com relação ao XPML11, se ele é barato. Sim, o fundo imobiliário que custa R$100, ele é barato. Mas, se você está conversando agora, para você pode ser que não seja barato, né? Pode ser que você ache, não, esse fundo imobiliário para mim ele não é barato. Mas, esses outros dois têm um preço muito acessível mesmo. Tem de R$ 9,25 e também tem esse aqui de R$ 8,50. Eu poderia ter trazido outros fundos imobiliários com menor preço do que o XPML11. Ok, poderia. Mas, na minha opinião, na minha concepção, ele se encaixa bem aqui por tudo que foi falado, pela qualidade dele e sim, porque ele também tem, sim, um preço que é muito bom para o fundo imobiliário. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a entender mais sobre fundos imobiliários, que podem sim ser baratos e ainda assim ser de boa qualidade. Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau!